Olá, gente. Eu sou o Dalmo Machado. Vamos para mais um conteúdo no nosso curso de bioestatística. E essa é mais uma bonus track, né? É mais uma faixa bônus para que a gente possa caminhar bem durante o curso. Vejam que nós não entramos ainda em distribuição normal, mas já vamos começar a consultar algumas tabelas. E isso se faz muito importante, a compreensão da leitura de uma tabela. Se vocês forem em qualquer livro de bioestatística, no final, nos apêndices, vão estar lá, tabela de distribuição normal, tabela de distribuição Q quadrado, tabela de distribuição F, tabela de distribuição binomial, ou seja, diversas tabelas para diferentes distribuições, né? Durante o curso, a gente vai falar de duas, principalmente, a distribuição normal, ou tabela Z, ou padrão, ou gaussiana, e a tabela de distribuição T de Student. Além da distribuição Q quadrado, né? Vamos falar de 3. Existem tantas outras. Mas, nesse ponto, eu não quero entrar no pormenor, a especificidade de cada tabela, mas eu gostaria que vocês conseguissem ler diferentes tabelas que significam a mesma coisa. É exatamente isso. E o foco disso foi uma dificuldade que eu tive, né, no passado, que foi exatamente isso. Você pegava uma mesma ideia e você desenvolvia um problema e se deparava com 3 tipos de tabelas diferentes e que, na verdade, elas querem dizer a mesma coisa. Então, o vídeo de hoje, ele se propõe a isso, né? Que a gente consiga ler uma tabela de distribuição, seja ela qual for. Vou pegar a distribuição normal, porque é a mais utilizada, e vai servir de base não só para esse encontro de hoje. Certo? Lembrando, meu nome é Dalmo Machado, sou docente da Universidade Federal Fluminense, pertenço ao programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares, bem como o mestrado profissional em enfermagem assistencial da Universidade Federal Fluminense e do programa de pós-graduação em enfermagem da Unirio. É importante que vocês se inscrevam no canal, acione as notificações, né? O conteúdo, semanalmente, ele vem sendo alimentado, e que deixem as suas discussões, né, as suas dúvidas no próprio ambiente, que é uma forma de registro, e é uma forma também de outras pessoas poderem estar acessando. A ideia é que esse vídeo ele possa chegar não só no estrito senso, mas para toda e qualquer pessoa que tenha interesse sobre a temática. Certo? Então, vamos lá tocar o nosso barco e compreender os diferentes tipos de tabelas. Bom, o que acontece? Vamos voltar para cá, depois eu volto. Esse é o jeito de uma curva normal, né? Ela tem esse formato de sino, ela é simétrica, ou seja, existe um ponto central que, se ele rebater um lado sobre o outro, seja lá qual for, se encontram duas metades exatas. Então, ela é simétrica, a média, moda e mediana são as mesmas e centralizadas. Então, eu já posso dizer que esse zero aqui é a média. E a altura dessa curva é dado pelo grau de espalhamento em torno da média. Nós já vimos que o grau de espalhamento em torno da média nada mais é do que a variância, cuja raiz quadrada nós chegamos a desvio padrão. Então, se costuma notar que a curva normal, ela é esse formato de sino,
boca para baixo, né? A média, mediana e moda centralizadas e idênticas. Ela é simétrica, ou seja, ela se afasta do zero positivamente, na mesma proporção que se afasta do zero negativamente. Ela é assintótica. Na verdade, essa cauda ela vai decaindo na mesma proporção que a cauda inferior, mas tende ao infinito. Ela nunca toca o eixo da abscissa. A média é centralizada e possui um desvio padrão de 1. Aqui nesse outro, nós temos exatamente, em azul, exatamente a mesma curva, onde você diz que é uma variável normal, com uma média mu, e um desvio padrão de 1. Né? Aqui uma variância, né? A variância de 1. E se eu pegar e dobrar essa variância, deixar de ser 1 e passar a ser 2, o que vai acontecer com a curva? A média, moda e mediana continuam as mesmas, todavia, essa curva ela se achata, continua escorrendo para as duas caudas na mesma proporção, mas ela fica mais achatada. Então, quanto maior a dispersão, mais deitada fica essa curva, mais próxima ao eixo da abscissa. Mas a curva normal padrão é isso aí, média 0 e desvio padrão 1. Bom, qualquer ponto à direita do zero é um número positivo. Tá? E esse ponto a gente vai chamar de Z. Então, nós teríamos um Z, que é qualquer número de 0 ao infinito positivo, e teremos o Z, que vai de 0 a menos infinito, né, negativo. Então, qualquer ponto embaixo dessa curva, nós chamamos de Z. Se está à direita do zero, se está à direita da média, é um Z positivo. Se está à esquerda da média, é um Z negativo. Então, nós temos tudo embaixo da curva corresponde a 100%, que é igual a 1. Logo, se a curva é simétrica, eu tenho uma metade superior, que equivale a 1 sobre 2, que é igual a 0,5 ou 50%. E eu tenho uma metade inferior, que é a mesma lógica, 1 sobre 2 igual a 0,5, que é igual a 50%. Então, ela completa é isso aqui. Se eu divido ela exatamente no centro, a mediana é igual à moda, a média, o que nós temos? Duas metades perfeitas, uma positiva e uma negativa, cada um equivalendo a 0,5. Então, a área sobre a curva sempre tem que ser 1. Então, o que eu tenho aqui, nesse caso? Eu tenho a cauda inferior. Nesse caso, outro, o Z encontra-se à direita da média. Logo, o valor de Z será qualquer valor positivo, porque é acima da média. Então, notem que nesse momento que definimos um ponto positivo nessa curva, já vamos começar a dar exemplos, isso vai ficar menos abstrato, nós conseguimos dividir algumas regiões. Eu tenho uma região abaixo da média da população, eu tenho uma região que vai dessa média populacional até o Z, que eu defini, e eu tenho um terceiro ponto, que é acima do Z. Como Z é positivo, logo ele está à direita do mu.
Então, foi exatamente isso que nós acabamos de dizer. A, B e C, menor do que a média, entre a média e o Z, e acima do Z. Notem que eu já posso dizer que esse primeiro pedaço, A, ele tem 0,5. Isso não preciso nem fazer conta. Certo? O que eu não sei dizer é o tamanho desse pedaço, B, tampouco esse pedaço, C. Então, toda a área sobre a curva representa 1. A cauda superior, direita de mu, equivale a 0,5. A cauda inferior, à esquerda de mu, equivale a 0,5. As marginais da tabela referem-se ao valor de Z. Tá? Então, vamos ver uma tabela. Vamos projetar aqui, isso vai ficar fácil de entender. Mas as laterais da tabela, as partes de moldura da tabela, representam o valor de Z. Isso numa distribuição normal. E o corpo da tabela, o centro da tabela, corresponde às probabilidades. Lembrando que a probabilidade vai de 0 a 1. Tudo bem? Então, as laterais, seja no eixo da ordenada, seja no eixo da abscissa, representam o valor de Z. O Z nós sabemos que pode ser positivo ou negativo. Todavia, uma vez que a tabela é simétrica, não faz sentido ter que estar apresentando os dois. O corpo de qualquer tabela de distribuição normal equivale à probabilidade total, ou seja, vai de 0 a 1. Todavia, considerando que a curva é simétrica, pode-se deduzir que, ao identificar um Z em um lado da curva, o Z oposto estará exatamente à mesma distância do zero. Nesse caso, a tabela apresenta os valores de somente uma das caudas, perfazendo 50% da curva, ou seja, uma probabilidade de 0 a 0,5. Vamos lá. Agora entrando aonde eu quero. O primeiro tipo de tabela é a chamada tabela acumulada. Qual é a característica da tabela normal acumulada? Estabelece-se um Z, seja lá qual for, note que o M está aqui, o mu está aqui, a média está aqui. Então, nesse caso, é um Z positivo. Nesse outro caso, é um Z negativo, porque a média está aqui, no centro. Lembra que a gente está falando sempre da distribuição normal. Então, não importa se no primeiro ou no segundo. O que essa tabela vai nos dar? Eu sei que no corpo dela vai ser apresentado a probabilidade. Então, como ela é acumulada, ela vai dar a probabilidade do Z para trás. Então, nesse caso, eu tenho um Z positivo, então ele vai me dar a probabilidade. Eu sei que desse ponto para trás, eu tenho 0,5. Então, quando eu olho uma tabela de probabilidade normal, né, uma tabela normal acumulada, ela vai me dar do ponto Z, que ele é calculado, isso a gente não vai entrar no assunto nesse vídeo, mas ele olha daqui para cá. Então, ela pode ser 0,5 para baixo ou acima de 0,5 para baixo. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho um Z positivo. Ele vai ter, além de todo esse pedaço que eu já sei que é 0,5, ele vai contar mais essa probabilidade aqui. Nesse segundo exemplo, eu sei que ele está abaixo de 0,5. Não sei quanto que é, mas eu sei que ele tem menos do que 0,5. Ou seja, ela enxerga a probabilidade menor do que Z, do Z para baixo. Portanto, ela varia de 0 a 1. Imagina que se eu tivesse esse Z cá na ponta, olha todo o pedaço que ia estar colorido. Ok? O segundo tipo de tabela é a chamada tabela normal reduzida. Eu volto a falar, isso aí eu vou dizer muito durante as aulas, durante o curso,
Toda vez que tivermos que pensar em tabelas, desenhe a curva. Desenhe a curva, para que a gente possa ter clareza daquele pedaço da curva que nós estamos interessados, certo? Isso faça sempre, sempre, desenhe a curva. Então, o primeiro tipo de tabela é a chamada acumulada, porque ela mostra tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Determina-se um Z a partir de algum cálculo, que não é objeto desse vídeo, e desse Z para a esquerda, ela dá toda a área da probabilidade. Então, vai de 0 a 1. Nesse caso de normal reduzida, ela só dá a cauda superior. Então, ela nunca vai mostrar esse lado de cá. Logo, eu já sei que ela só vai ter o máximo 0,5. Então, o que ela mede? O que ela enxerga, a normal reduzida? Ela enxerga o pedaço que vai de Z até a média. Então, esse pedaço em azul é o pedaço que ela enxerga. Ah, se o Z for maior, mais para a cauda superior, não tem problema. Ela vai do Z até o meio. Se fosse uma tabela acumulada, ela viria daqui até do outro lado. Como ela é reduzida, ela só mostra a cauda superior. Portanto, a probabilidade vai de 0 a 5. Tá claro? Então, a primeira é menor do que Z, a segunda está entre o mu e o Z, na cauda superior. E o terceiro e último tipo de tabela é a chamada tabela normal de cauda superior, que é exatamente o quê? O complementar da reduzida. Note que na reduzida eu tenho o mu e eu tenho o Z, e ele te dá esse pedaço entre o mu e o Z. Na cauda superior, ele dá o restante. Ele dá o pedaço que falta. Aqui, apertei errado. Ele dá o pedaço que falta a partir do Z. Note, eu tenho a média aqui, eu tenho o Z, que eu calculei, e ele não me dá nem esse pedaço até a metade, que seria uma normal reduzida, tampouco esse pedaço do Z até o final da esquerda, que seria uma acumulada. Ele dá desse pedaço do Z para frente. Aqui, eu não preciso nem fazer conta. Se é de cauda superior e ela está coincidindo o Z com a média, eu sei que equivale a 0,5. Certo? Vamos agora enxergar essas situações. Olhamos essa tabela. Olhe a imagem. Ela é muito representativa. Veja, P está aqui. E aqui o Z. O Z na abscissa, o P é a área sobre a curva. Então, note que ela é uma tabela acumulada. Por quê? A área rachuriada, a área escurecida, ela está pegando, ela está mostrando para a gente aqui, ó, ela pega de um ponto para trás. Então, eu já sei que ela vai de 0 até 1. É uma probabilidade acumulada. Essa aqui, olha o desenho, mais uma vez. Eu sei que isso aqui é a média e eu tenho um ponto Z. O que está destacado? Do Z até a média. Então, é uma tabela só apresenta 50%, mas ele faz esse pedaço do Z até o 0. Note que o valor máximo é 0,5. Vou voltar aqui para ver o outro. Diferente da acumulada, que o valor máximo vai ser 1. A gente pode descer aqui o Z. A outra coisa, lembra que eu falei que o Z é marginal? 0,00, 0,15, por exemplo. 0,1 mais 5. Qual é a probabilidade? Está aqui. Olhando aqui a outra tabela, a mesma coisa.
certo? Então, essas probabilidades vão mudar porque eles estão enxergando partes diferentes da tabela. E aqui, o terceiro e último tipo é a tabela normal reduzida, ou tabela de cauda superior. Olha aqui, ó, do ponto Z para frente. Então, o máximo que ela vai pegar é quando o Z é igual à média. Então, no máximo, vai ser 0,5. Então, mais uma vez, é isso que se observa. Z 0,5 seria o máximo. Todos os números são menores. Certo? Então, isso aqui é uma forma de demonstrar que a tabela ela enxerga diferentes locais da curva. Mas se você sabe que ela é simétrica e que a média equivale ao ponto central, que é 0, tudo fica mais fácil. Vamos dar um exemplo aqui. Calcular o P, né, a probabilidade, entre a média e o Z. Tá? Então, vou arbitrar um valor de Z aqui, 0,67. Então, como não tem sinal, é um Z positivo. Z está à direita da média, 0,67. Então, tem um pedaço A, B e C. O que eu estou querendo? Exatamente esse pedaço entre a média e o Z. Isso, de cara, já podemos saber que na tabela normal reduzida é o valor exato. Se formos utilizar as outras duas tabelas, a gente vai ter que fazer uma continha, né? Porque ele está dando exatamente o pedaço que ele está pedindo aqui. Se ele pedisse esse pedaço daqui, se isso aqui tivesse azul também, eu iria olhar diretamente na tabela acumulada. Se tivesse pintado em azul só esse daqui, eu iria olhar só na normal, na de cauda superior. Vamos exercitar isso aí. Então, tem 3 pedaços, A, B e C. Eu estou interessado no pedaço B. Agora, é consultar na tabela a probabilidade correspondente ao pedaço B, que é o meio entre a média e o Z. Veja, na tabela normal acumulada, a gente está falando de Z igual a 0,67. Veja, o Z ele está aqui, ó. E o que essa tabela vai dar? Todo esse pedaço aqui, daqui para trás. Mas eu não quero tudo. Eu vou querer o pedaço que vai do Z até a média. Vamos ver qual é o valor de Z de probabilidade com um Z de 0,67. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a segunda casa decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou no 0,6 e vou no 0,07. Então, qual é a probabilidade? 0,7486. Então, eu sei que toda essa parte daqui, do Z para trás, tem 0,7486. Que, se eu multiplicar por 100, vai dar 74,86%. Mas eu não estou interessado nos valores menor do que Z. Eu estou interessado no valor que vai de 0,5 ao Z, ou de Z ao 0,5. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse 0,7486 e retirar esse 0,5. Correto? Então, o que nós temos? 0,7486 menos 0,5, que vai dar 0,2486. Então, esse pedaço aqui tem 24,86%. Tudo bem? Suave. Veja. Então, a partir de um Z 0,67, nós chegamos a 24,86%,
olhando na normal acumulada. Agora, vamos fazer o mesmo exercício na normal reduzida. Lembrando, a reduzida ele vai dar exatamente o que eu estou querendo. O azul, que é o pedaço entre a média e o Z. Aqui deu 0,2486. Vamos ver o que acontece nessa tabela. O Z igual a 0,67. 0,6. 0,67. Olha que coincidência, né? Então, como ela está dando exatamente o pedaço que eu quero, está lá. 0,2486. Eu não tenho que fazer conta nenhuma. Perceba que eu tenho duas tabelas diferentes que chegaram à mesma resposta percentual. Volto a falar, gente, sempre é muito importante que vocês desenhem a curva para definir o pedaço que interessa. E vamos para o último tipo de tabela, é a tabela de cauda superior. Então, notem que, nesse caso, ele está dando aqui, ó, do Z para frente. E eu não quero do Z para frente. Eu quero do Z até a média. Correto? Notem que ele vai me dar esse pedaço para cá. Vamos lá. 0,67, mais uma vez. 0,00006,7. Então, chegamos a 25,14. Então, eu sei que aqui eu tenho 25,14. Ora, se a metade da tabela tem 0,5 e do Z para frente tem 25,14, é simplesmente agora diminuir 0,5 desse 0,2514, que vai dar os mesmos 0,2486. Tudo bem? Cada um vai ter mais afinidade com algum tipo de tabela, isso não faz a menor diferença, nós já vimos aí que chega ao mesmo resultado. No curso, eu vou utilizar essa tabela última, de cauda superior. Particularmente, eu acho mais simples, não sei se foi porque nela que eu aprendi, mas não faz a menor diferença qual a tabela que a gente está utilizando, desde que a gente saiba o que a gente está procurando. Certo? Aqui, só para demonstrar aquilo que nós falamos lá atrás, o efeito do desvio padrão, né? Olha, média 0 com um desvio padrão. Ele está ocupando 68,27% da curva. Se eu tenho dois desvios padrões, eu ocupo 95% da curva. Se eu tenho três desvios padrões, eu ocupo 99,73% da curva. Certo? Vamos dar uma praticada. Arbitrem algum Z negativo, de repente, e façam as atividades e a gente vai discutindo ao longo da semana. Certo? Então, até a próxima. Felicidade. Valeu, gente!